Adverbs of time, advérbios de tempo. Os advérbios de tempo são aqueles que nos indicam quando algo aconteceu, acontece, acontecerá. Como exemplos, temos alguns aqui. Soon quer dizer logo, brevemente. First, primeiramente, antes de tudo. Tonight, hoje à noite. Late, tarde. Early, cedo. Eventually, no final das contas, finalmente. Forever, para sempre. Immediately, imediatamente. Then, então, naquele tempo. Ou lately, ultimamente, recentemente. Também temos o finally, que é finalmente. Before, antes. After, depois. Already, já. Still, e ainda. Yet, já ou ainda não. Just, recentemente ou há pouco, quando ele é usado para indicar tempo, recentemente. Quando ele é usado para indicar modo ou maneira, ele tem o sentido de somente ou exatamente. Next week, next month, next century, next year. Na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, no próximo século. A posição. Como se usa, onde se coloca o advérbio de tempo. Se o tempo for definido today, yesterday, tonight, tomorrow, ou se estivesse tratando de dias da semana, meses, etc., o advérbio normalmente vai para o final da oração, podendo também algumas vezes ser colocado no começo. Sendo posicionados no início da oração na front position, os advérbios não serão o foco principal da mensagem. Atenção! I spoke to him last night. Falei com ele ontem à noite. The goods will arrive on Monday. As mercadorias irão chegar na segunda-feira. Tomorrow I will talk to him. Amanhã eu falarei com ele. In February we usually go to the beach. Em fevereiro nós normalmente vamos para a praia. Os demais advérbios de tempo, contudo, podem aparecer em posições variáveis. Como assim? Como isso funciona? Vai depender do verbo que ele acompanha, porque há um detalhe interessante. O verbo to be sempre pede os advérbios após ele. Os outros verbos ou outros tempos verbais, a posição do advérbio pode alterar, mas dificilmente você vai utilizar um advérbio antes do verbo to be. Now é normalmente colocado depois do verbo to be, podendo ser posto antes para enfatizar, quando você quer dar força a essa informação. Nos demais casos fica como no português. Now quer dizer agora. They are now living in Japan. Ele agora estão morando no Japão. Now they are living in Japan. Agora eles estão morando no Japão. Just é usado em orações afirmativas, colocado antes do verbo principal ou entre o verbo auxiliar e o principal, como no caso do present perfect. We just finished the report. Nós há pouco terminamos o relatório. The bus has just arrived. O ônibus acabou de chegar. O ônibus chegou há pouco. O ônibus já chegou. O soon quer dizer logo. Normalmente vai para o final da oração, mas pode ser colocado antes do verbo ou entre o auxiliar e o principal. They are going to arrive soon. Eles vão chegar logo. The doctor will soon be here. O médico logo estará aqui. Afterwards, later e lately normalmente vão para o final da oração, podendo também ser colocados no início. Henry has been very busy lately. Henry tem estado muito ocupado ultimamente. Lately it has rained a lot. Ultimamente tem chovido bastante. I'll speak to you later. Falo com você mais tarde. O advérbio still significa ainda ou ainda não, quando vem na forma negativa. Dá a ideia de uma ação que é contínua, inacabada. Pode ocorrer tanto em orações afirmativas como negativas ou interrogativas. Quando aparece em orações afirmativas, o still é colocado após o verbo auxiliar, ou entre o sujeito e o verbo, e com os demais verbos, isto é, assume a mid position. Take your umbrella, it's still raining. Pegue seu guarda-chuva, ainda está chovendo. Em orações negativas, I still haven't done the dishes, and I still had not made up my mind about doing it or not. Eu ainda não lavei a louça, e eu ainda não me decidi quanto a lavá-la ou não. Em interrogativas, is it still raining? Ainda está chovendo. Ele assume a mid position. Os advérbios yet, already e ever significam já. Mas quais as diferenças entre os três? O yet significa ainda, ou ainda não, em orações negativas, e tem um sentido de já em orações interrogativas no present perfect. Sua colocação é necessariamente no final da oração, a end position, e indica a expectativa ou busca de informação. Is Sally here? Not yet. Sally já está aqui? Ainda não. The postman hasn't come yet. O carteiro ainda não veio. Is supper ready yet? O jantar já está pronto. Ele assume sempre a final position. Já o already é empregado em orações afirmativas em qualquer tempo verbal e é colocado após o verbo auxiliar.
intercalado entre o particípio, após o to be ou após o objeto. She has already brought the check. She has brought the check already. Ela já trouxe o cheque. Already pode também ser usado em orações interrogativas quando expressa surpresa por parte do interlocutor, ou quando espera-se obter uma resposta afirmativa. Have you read this book already? Ou have you read this book already? It has just been published. Vocês já leram este livro? Ele acaba de ser publicado. Has he left already? Thanks God. Ele já foi embora? Graças a Deus. O advérbio ever significa já no sentido de algum dia, alguma vez, sendo empregado em orações interrogativas, tanto diretas, estará depois do sujeito, quanto indiretas, estará intercalado entre o auxiliar e o particípio. Have you ever traveled abroad? Você alguma vez já viajou para o exterior? Outros advérbios de tempo, só que aqui são adverbial phrases of time. Quer dizer o quê? São advérbios frasais de tempo, como à noite, at night, à tarde, in the afternoon, de dia, in the day, during the day, de manhã, in the morning, de noite, at night, em breve, briefly. I always go to school in the morning. My best friend never comes to my house at night. Então, é só isso.